Olá, meus amigos, vamos dar sequência aos nossos estudos, à nossa conversa sobre a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 1988. E hoje nós vamos tratar, ainda que brevemente, do título 6º, que trata da tributação e do orçamento. Você que está me ouvindo sabe que nós precisamos de dinheiro, o Estado também precisa de dinheiro e nós também gastamos. De maneira que a gente sempre faz um balanço entre o que nós ganhamos, as nossas rendas e as nossas despesas. O Estado, como o Estado, é a mesma coisa. O Estado tem necessidade de dinheiro e ele então põe a mão no bolso de cada um de nós e tira o dinheiro do nosso bolso e leva para o seu tesouro. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através dos tributos. E depois ele precisa planejar como vai gastar esse dinheiro. E como ele faz isso? Através dos orçamentos. Muito bem. Por isso esse título 6º trata da tributação e do orçamento. Em 2 capítulos. O primeiro vai tratar do Sistema Tributário Nacional e o segundo capítulo vai tratar das finanças públicas, que é a maneira pela qual o Estado gasta esse dinheiro que arrecada através dos tributos. Muito bem. Os tributos, eles são instituídos pelos 3 entes da Federação, pela União, pelos Estados e pelos municípios. Assim, a Constituição faz uma distribuição de competências tributárias. Para exemplificar o que você já sabe, a União, por exemplo, estabelece o imposto da renda sobre os proventos de qualquer natureza. Os Estados têm competência para cobrar o ICMS. Os comerciantes pagam o ICMS. E os municípios tributam os munícipes, os contribuintes, através, por exemplo, do Imposto Predial e Territorial Urbano, o famoso IPTU. Então a Constituição, nesse capítulo, faz a distribuição das competências tributárias entre os entes da Federação. Agora, esses impostos, esses tributos, melhor dizendo, eles se dividem em impostos, em taxas e em contribuições de melhoria, além das contribuições sociais. A Constituição descreve o que vem a ser o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria e as contribuições sociais. São essas as espécies tributárias. Agora, todas elas precisam obedecer a alguns princípios tributários, princípios que regem essa legislação tributária. O primeiro deles é o chamado princípio da estrita legalidade. Quer dizer, para que o Estado, qualquer ente da Federação, possa cobrar tributos, ele tem de estar descrito a atividade econômica sobre a qual o tributo vai incidir, tem de estar perfeitamente descrito na lei. O Estado não pode cobrar se não houver uma lei descrevendo o fato que vai gerar o tributo e a obrigação de pagá-la. Esse, então, é um primeiro princípio, o princípio da estrita legalidade. O tributo tem de ser descrito pela lei, para que o Estado possa cobrá-lo e nós tenhamos a obrigação de pagá-lo. O segundo princípio é o princípio da capacidade contributiva. Esse é um princípio importantíssimo de justiça social, porque eu vou contribuir na medida em que eu tenho a possibilidade de contribuir. Se eu ganho mais, eu tenho possibilidade de contribuir com mais dinheiro para o bem comum da nação, do Estado. Se eu ganho menos, eu não posso contribuir da mesma forma com que os que ganham mais contribuem.
Então é o princípio da capacidade contributiva. Um terceiro princípio é que a Constituição veda os tributos confiscatórios, aqueles que acabam anulando a atividade econômica do contribuinte. Tudo isso tem de ser feito de forma transparente. Então, essas são as espécies tributárias, ou melhor, as espécies tributárias e os princípios tributários. Uma observação importante é chamar a atenção para o fato de que no Brasil há uma injustiça tributária. Uma injustiça tributária. Sob dois aspectos. O primeiro é que quem ganha menos, até 2 salários mínimos, acaba pagando mais proporcionalmente do que aqueles que ganham mais de 2 salários mínimos. Porque os chamados impostos indiretos, que estão embutidos no preço das mercadorias, esses impostos pesam mais no bolso daqueles que ganham menos. Existe uma instituição chamada DIEESE que calcula esta injustiça tributária. O outro aspecto da injustiça tributária é o seguinte: as rendas oriundas do trabalho são tributadas mais intensamente do que as rendas obtidas por aplicação de capital. Então o tributo incide mais sobre o trabalho do que sobre o capital. Isso é uma injustiça. São duas injustiças tributárias flagrantes, que os cidadãos que hoje estão nas ruas devem atentar para lutar contra elas. Muito bem, neste capítulo da Constituição, da tributação, nesse título da Constituição, da tributação e do orçamento, vamos tratar agora do orçamento, das despesas. Como são feitas as despesas? A Constituição diz que o Poder Executivo deve ter a iniciativa da lei orçamentária. São 3 leis. A lei do plano plurianual de gastos, de despesas, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual. Todo ano, o presidente da República tem de apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei do orçamento do ano. Ora, é assim que funciona, é assim que deve ser. E eu gostaria de chamar a atenção, bem nesse dia de hoje, 20 de junho de 2013, quando as televisões estão mostrando o povo na rua, os cidadãos na rua, a sociedade civil levantando-se para cobrar do poder público, do Estado, bons serviços públicos, começando pelo transporte. Eu gostaria de dizer o seguinte: a democracia participativa é prevista na Constituição. Nós devemos participar, podemos participar, porque o poder emana do povo. O poder emana do povo. Todo poder emana do povo é uma asserção, é uma proposição, é uma regra que já está escrita lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Ora, o povo está demonstrando agora nas ruas, 100 mil pessoas no Rio, e 65 mil em São Paulo, e etc., pelo país todo, que o poder emana do povo. Assim, tanto é verdade que os prefeitos de São Paulo e do Rio, e mais o governador do Rio e de São Paulo, baixaram as tarifas dos ônibus, dos transportes, do metrô, dos trens, etc. O poder emana do povo. Ora, é importante que a gente avance nesse sentido. E por que não participar do orçamento anual? Afinal de contas, o presidente da República ou a presidenta da República, ao elaborar a lei orçamentária anual, poderia e deveria publicar isso na internet e criar uma democracia online para que cada um de nós cidadãos votassem. Olha, eu prefiro que
10% vai para a educação, tanto por cento vai para a saúde e assim por diante. De maneira que fica aqui o convite a esta reflexão. A peça orçamentária, a lei do orçamento anual, é a maneira como o dinheiro vai ser distribuído entre as regiões, entre as atividades, educação, saúde, etc., investimentos na infraestrutura. Ora, você não gostaria de participar da maneira como esses dinheiros que nós pagamos através dos tributos vão ser distribuídos? Vamos pensar nisso. É o orçamento participativo. O orçamento participativo que pode ser exercitado em cada município, porque os municípios arrecadam os seus valores, o dinheiro dos seus tributos, imposto sobre serviços, IPTU, etc. Nós poderemos participar e exigir um orçamento participativo de cada estado da federação e também participar do orçamento da União, que é lei proposta pela Presidente da República no caso atual. Então, esse título da Constituição, que vem a ser o 6º que nós estamos tratando, trata da arrecadação do dinheiro, da receita do Estado e da despesa do Estado. A receita do Estado é feita através da tributação, dos tributos, distribuídos pelos entes federativos. E a despesa é feita pelo orçamento. Está bem assim? Deu para ter uma noção desse título 6º, da tributação e orçamento, da receita e da despesa do Estado? Então fica o convite para que você se interesse em participar desses orçamentos e decidir a respeito deles.